Bom dia, graças a Deus mais uma vez podemos nos reunir para falar a respeito do amor de Deus. Eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração para começar. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos louvar e bendizer o Teu santo nome todos os dias. Abençoa o culto dessa manhã, que nós possamos louvar o Teu nome, que nós possamos Te agradecer por tudo que Tu tem feito em nosso viver, que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Por tudo eu Te agradeço, entrego esse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar vocês a gente fazer uma palavra inicial. Deixa só eu abrir a Bíblia aqui. João 6, eu sempre comento com vocês que é das passagens bíblicas que eu gosto muito. E no versículo 50 ele diz para nós o seguinte: este é o pão que desceu do céu, para que todos que dele comer não pereçam. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa, onde todos os meses nós nos assentamos e fizemos a comunhão para comer o pão que é a carne de Cristo. Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter vida, e essa é a abundância. A minha esposa e eu, nós estamos fazendo um estudo agora a respeito do livro de João, da primeira João, nós temos estudado, e ali nós temos visto o quão maravilhoso é quando nós conseguimos entregar a nossa vida a Deus, quão maravilhoso é quando nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar na vida da gente, e fizemos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes é muito fácil nós nos perder, nós irmos para qualquer lado. A palavra de Deus diz para nós em 1 João 3,16 que assim como Deus amou o mundo e deu a vida pelo seu irmão, a vida por nós mostramos nosso amor por Deus quando nós entregamos a nossa vida pelo nosso irmão. E é isso que eu quero convidar vocês para esse mês de novembro, ao qual nós estamos hoje fazendo a ceia, que nós possamos ser cristãos de verdade, que nós possamos entregar a nossa vida a Deus, que nós possamos entregar a vida para o nosso irmão, que nós possamos abrir mão dos nossos desejos e fazer a vontade de Deus todos os dias de nossa vida. Que nós abrimos mão daquilo que dos nossos desejos, das nossas vontades, aquilo que realmente toca no nosso ser, porque é isso que tem atrapalhado a nossa vida com Deus. O que tem atrapalhado a nossa vida com Deus é o desejo de querer coisas que vão trazer o nosso bem-estar, coisas que vão trazer a satisfação dos nossos desejos, e que nós possamos abrir mão disso tudo, entregar a nossa vida a Deus verdadeiramente, dizendo para Ele: Senhor, não sou mais eu quem vive, mas é Tu que vive em mim. Faça, Senhor, a Tua vontade no meu viver, e assim nós possamos nos alimentar de Ti, como fala nessa palavra que diz: eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer dele não perecerá. Então que nós possamos abrir mão do nosso desejo, abrir mão da nossa vida, abrir mão da nossa vontade, e que possamos viver esse pão. Quando o povo diz lá que duras palavras que nos fala, exatamente, são duras essas palavras. Nós temos que abrir mão dos nossos desejos e fazer as coisas de Deus. E esse convite que eu faço para você nessa manhã, que nós possamos entregar a nossa vida a Deus e fazer a vontade dele na nossa vida. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e amado Pai, quero erguer a minha oração te agradecendo pelas coisas que Tu tem feito no nosso viver. Senhor, faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação, que a palavra que venha nessa manhã seja de encontro não à necessidade do nosso coração, mas venha de encontro ao que nós precisamos. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje quem vai trazer a palavra para nós vai ser a Cássia, então eu vou entregar para ela ali e eu vou ficar ali do ladinho dela. Deus abençoe. Bom dia. Hoje a gente está sem louvor, e aí quando a gente está sem louvor, acho que a gente percebe quanta oração que a gente faz durante o culto, né? Enfim, eu vou pedir para vocês abrirem na
vocês o livro de Filipenses, pode ser o primeiro capítulo mesmo, Filipenses, capítulo 1. Pode todo mundo abrir, que eu vou tentar fazer uma coisa mais interativa hoje. Pedir para vocês lerem junto de mim. Mamãe, pode abrir, Gabi, pai, se quiser abrir também. Chegando a câmera bem perto de mim no Instagram. Bem-vindos todos também que estão acompanhando online. E abra sua Bíblia também, se você tiver conta, se tiver Bíblia física aí. Filipenses, a partir do capítulo 1. Hoje, eu queria muito trazer uma mensagem mais temática, trazendo uma mensagem específica, e eu queria que fosse em torno de Filipenses, mas para mim foi super difícil escolher um tema que é falado em Filipenses, né? Então, acabei trazendo o livro inteiro, são 4 capítulos, é curtinho, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vocês podem deixar aberto Filipenses 1. Eu vou ler agora Filipenses 2, do 5 ao 11, mas não precisa ir para lá. A gente vai começar lendo pelo 1 mesmo. Mas, em Filipenses 2, dos versículos 5 ao versículo 11, Paulo diz: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer mais uma oração e depois a gente começa a leitura real. Deus, muito obrigada, porque a gente ainda tem a oportunidade de nos encontrar presencialmente e poder passar essa mensagem de forma online também, para que quem não pode estar aqui geograficamente esteja conosco em espírito e em verdade. Obrigada, Deus, por nos dar a oportunidade de falar abertamente da Tua Palavra e que a gente saiba aproveitar isso até o momento que a gente perca. E quando a gente perder esse direito, que a gente saiba aproveitar a honra que é de sofrer pelo Teu nome, a honra que é de andar as mais profundas e mais longas distâncias para espalhar o Teu Evangelho. Que através do livro de Filipenses a gente possa entender qual é verdadeiramente a Tua vontade para a Tua igreja e qual deve ser o nosso comportamento e no que nós devemos verdadeiramente acreditar, Pai. Obrigada por deixar esse guia para a gente e que a gente seja sábio o suficiente para usar ele e andar pelos caminhos que o Senhor trilhou e nos ensinou a andar. Eu te peço, Pai, que nada do que saia da minha boca hoje seja minhas próprias palavras, ou seja, o meu pensamento, ou o que eu acredito, mas que o Senhor use a minha palavra, que é um dom que o Senhor me deu, a habilidade de poder falar, e o Senhor use para falar a Tua vontade para a Tua igreja, Pai. Que cada pessoa que ouviu o que foi dito aqui hoje sinta a vontade de mudar para se tornar cada vez mais parecido contigo. É o que eu te peço e desde já te agradeço por reconhecer que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, nesses versículos que eu li aqui agora, Paulo ele nos diz que a gente deve andar de acordo com os passos de Cristo, né? Ele nos ensina como Cristo foi, que mesmo sendo Deus, ele não usou desse poder dele. Ele se fez homem, ele se fez carne e veio aqui e morreu em nosso lugar. Ele tomou nossos pecados, ele se humilhou, ele se fez servo daqueles que deveriam ser servos dele. Então, os 4 capítulos de Filipenses giram em torno desse belo poema escrito por Paulo. Os 4 capítulos são Paulo dizendo que a gente deve ser cada vez mais parecidos com Cristo. Tudo que ele vai falar nesses 4 capítulos giram em torno dessa narrativa de que Cristo foi o exemplo e a gente deve ser igual. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Mais uma vez, Paulo se encontrou preso. E os filipenses sempre foram muito fiéis a Paulo, sempre se preocuparam com o Paulo. Enviaram Epafrodito com ajuda financeira e com algumas comidas para Paulo ter durante a igreja. E essa foi uma carta que Paulo escreveu como forma de gratidão. Então a gente pode ver nos primeiros versículos que ele está agradecendo pela igreja de Filipenses. Ele está agradecendo pela fidelidade da galera de Filipos, né? E essa carta ela não trata só disso. Não trata só de agradecimento e não é um tema só.
Ele faz aquele poema no capítulo 2 e através daquele poema ele trata vários pequenos temas que a igreja deveria aprender. O foco de Paulo com essa carta é guiar a igreja de Filipos a ser ainda mais como Jesus. E a gente tem ela até hoje, é uma honra a gente ter ela até hoje para continuar aprendendo. Agora a gente vai ler o versículo 6 do capítulo 1. Você consegue ler pra gente, mãe? Eu não sei se eu vou enxergar depois. Tá muito pequeno? Então, pai, você consegue ler o versículo 6? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nossa, peguei na NBV, é muito maior o versículo. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Se vocês quiserem abrir na NBV, na Bíblia de vocês. Eu abri na NBV. Está na NBV? NBV-P, ela é mais detalhadinha, né? Então, como eu falei, Paulo expressa gratidão por essa igreja, e só para explicar qual é o contexto, Filipos era uma colônia romana, e ela era uma cidade extremamente militar, porque lá o povo que fez residência em Filipos eram militares que foram para a guerra para reivindicar a morte de Júlio César. Júlio César era o imperador, ele foi morto, e o povo que habitava em Filipos eram os militares que foram à guerra reivindicar. Então o que a gente tem a partir disso? Que era um povo que amava a sua pátria, era um povo que colocava os seus imperadores acima de tudo, né? Era eu aqui na terra, meu imperador manda em mim, e era uma cidade completamente idólatra também, eles idolatravam vários deuses romanos, então era uma cidade difícil. E Paulo enfrentou bastante resistência quando chegou lá, conquistou alguns cristãos, mas agora que ele estava preso, aqueles cristãos que ficaram lá continuaram sofrendo perseguição. O povo de Filipos não aceitava que aquela mensagem que dizia que Cristo era o único rei, Cristo era o único que governava na nossa vida, não aceitavam aquela mensagem porque ia contra o que eles acreditavam, que o imperador era o rei, que os deuses guiavam a nossa vida, os deuses romanos, né? Então, era uma cultura muito, muito forte, e Paulo ele escreve sobre isso. Ele escreve, mais uma vez, que Deus começou a boa obra naquele povo que foi contra esse tipo de pensamento da população, e Deus vai continuar ajudando eles, né? Agora, versículos de 12 ao 18. Gabi, tu consegue ler? Do 12 ao 18? A minha está na NTLH. Tudo bem? Do 11 ao 18? 12 ao 18. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Então, nesse trecho que a gente tem, né? Paulo acalmando os irmãos de Filipos. Porque, como eu falei, é um povo que estava sofrendo uma resistência forte por conta desse popularismo da cidade deles, né? E a prisão de Paulo significa muita coisa. E ele está acalmando o povo, falando: a minha prisão, na verdade, voltando ali no primeiro versículo, no 12 no caso, né? A minha prisão tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Paulo, ao longo da trajetória inteira da vida dele, desde que ele se converte ao cristianismo,
ele mostra isso pra gente, que pouco importa o que está acontecendo comigo individualmente. O que importa é o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que ele mostra aqui. Ele fala, vocês não precisam se preocupar, porque graças à minha prisão, muitas pessoas têm conhecido a Cristo. Até mesmo os guardas da prisão de onde ele estava ficando. Os guardas sempre trocavam os turnos e todos aqueles que estavam lá cuidando da prisão de Paulo estavam sabendo o porquê dele estar lá. Paulo estava preso por amor a Cristo. Quem é esse Cristo? Por que ele é tão devoto a esse Cristo? E muitas pessoas estavam se convertendo. Nesses versículos, Paulo também cita 3 tipos de pregadores que surgiram ou apareceram com mais força desde a prisão dele. O primeiro sendo aqueles que estavam pregando por inveja, para mostrar que também não tinham medo de pregar, para mostrar que também não tinham medo de ser presos, e era inveja do que estava acontecendo com Paulo. Essas são as primeiras pessoas. As segundas são aquelas que estavam pregando por amor, que graças à prisão de Paulo perderam o medo de ser presos. Eles estavam mais retraídos. Quando Paulo foi preso, eles olharam e falaram, então pera, não é tão ruim assim ser preso, então vamos pregar com mais força. E ele fala desses irmãos que estavam pregando por amor. E os terceiros tipos de pregadores eram aqueles que estavam pregando para fazer inveja em Paulo. O primeiro, por inveja de Paulo. O terceiro, para fazer inveja nele. Talvez pela liberdade que eles tinham, não estavam presos como Paulo, e estavam querendo ganhar popularidade para mostrar para Paulo, olha como eu sou bom também, olha como eu sou grande. E o que Paulo nos ensina através disso? Que não importa o mal que estão tentando fazer para a gente, não importa o porquê, a motivação do que leva as pessoas a fazerem, pregarem o Evangelho de Cristo. O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado, o Evangelho de Cristo está sendo conhecido. Nós vemos isso também em outra parte da Bíblia, onde os apóstolos dizem, né? Eles estão falando, eles estão pregando a tua palavra, eles não são seguidores de Cristo de verdade. O Senhor quer que a gente cale eles, daí Cristo diz para eles, não, mas cara, se eles não são contra nós, eles são por nós. Então nós temos que ter a ideia que muitas vezes, por pior que a gente ache que está sendo falado o amor falado a respeito de Cristo, não importa, nós não temos que combater. Nós temos que combater quando não falar de Cristo. Ah, mas eles estão falando de uma forma errada, gente, pelo menos eles estão anunciando a Cristo. Não importa se eles estão errados. Será que a gente não acredita que Deus é poderoso para mexer ou fazer qualquer coisa de acordo? A palavra diz que nós só vamos conhecer a Cristo quando nós ouvir a respeito da palavra dele. Então deixe que as pessoas falem, mesmo que seja por mal intenção, como Paulo está dizendo aqui. Eles estão falando para ganhar dinheiro, eles estão falando para isso, estão falando para aquele outro, estão falando para aquele outro, mas Cristo está sendo anunciado. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Como eu falei no início, o interessante é que se as pessoas que conhecem a palavra de Deus, ao invés de falar da palavra de Deus, elas começarem a combater as pessoas que estão falando da palavra de Deus, o reino de Deus vai ser totalmente dividido. O que nós precisamos é falar de Deus e o fulano lá está falando de Deus de uma forma errada, deixe ele falar e deixa que é o Espírito Santo que faz a obra. O problema é que nós queremos, por intermédio do nosso ego, foi a minha oração no início, que nós, por intermédio do nosso ego, nós queremos que a palavra seja pregada do jeito que nós achamos que ela deve ser pregada. E ao contrário disso, nós devemos deixar que o Espírito Santo faça a vontade dele. A nossa parte simplesmente é anunciar o Evangelho, assim como Deus usa até burro na Bíblia. Na Bíblia ele usa burro para falar a respeito da palavra de Deus, e ela diz para nós, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então deixe que os ímpios falem de Deus, deixe que os ateus falem de Deus. Essa semana eu fui fazer um serviço, fui num lugar fazer um serviço, e o cara começou a falar mal de Deus para mim por causa que ele era ateu. Daí eu disse para ele assim, mas por que tu fala tanto de Deus então se tu é ateu, né? Ele está pregando a respeito do amor pregando a respeito de Deus. Mas ele está dizendo que Deus não existe, ele está falando de Deus. E por que nós estamos nos levantando contra as pessoas que estão falando de Deus? Então que nós possamos acalmar o nosso coração, entregar a Deus e dizer, Senhor, faça a tua vontade, deixa eu somente quietinho, né? Então que nós possamos aprender
a ficar calados quando as pessoas estão falando de Deus e poder aproveitar o que elas estão falando para poder falar a respeito, a verdade a respeito de Cristo. Esse negócio do ateu é bem interessante, porque a gente está fazendo clube de leitura agora e é sobre um livro que fala sobre a religião, o cristianismo na era do ceticismo, né? Que é o que a gente acredita que está vivendo a era do ceticismo, ninguém acredita mais, todo mundo quer viver do seu próprio jeito. E ele fala sobre isso, sobre da mesma maneira que muitos cristãos não têm coragem de se fazer certas perguntas sobre o cristianismo, né? Existem perguntas que são válidas, que os ateus fazem para os cristãos, né? Se Deus existe, por que tem tanta criança passando fome? Se Deus existe, por que tem gente boa tendo câncer e morrendo? Se Deus existe, taranana. Às vezes a gente tem medo de se perguntar isso por achar que a gente não está sendo fiel a Deus. Mas se a gente não fizer as perguntas, a gente nunca vai saber as respostas. E a nossa fé sempre vai ser fraca. A gente nunca vai... Quando a gente encontrar alguém que for fazer essas perguntas, é capaz até da gente fugir da fé. Porque a gente não tem respostas. Ou acusar, né? Ou às vezes a gente até cria esse casco, né? Para quando o ateu vir falar com a gente dizer: cara, eu não quero conversar contigo. Não, eu quero conversar contigo sim, eu quero falar contigo a respeito de Deus. E a gente deixa de ser a voz da razão, né? E é muito ruim essa crença que foi criada de que cristianismo não pode ter nada a ver com ciência, porque ciência, ela está contra Deus. Se a gente realmente acredita no Deus, não existe ciência que possa falar que Deus não existe. Não existe ciência que possa ir contra Deus, porque Ele é verdadeiro e é o que a gente acredita. E se a gente tem medo de perguntas e respostas, talvez a gente não tenha tanta fé em Deus assim. E igualmente ele fala dos ateus, porque a maioria dos ateus gasta a vida inteira fazendo perguntas para cristãos, mas nunca faz pergunta para si mesmo. Por que eu sou ateu? Qual que é o fundamento da minha dúvida? Qual que é o fundamento da minha falta de crença? E geralmente, o Timothy Keller fala, o ateísmo, o agnosticismo, a falta de crença ou não dar importância, às vezes, né? Eu não acredito em Deus porque para mim não faz diferença acreditar. Isso tudo parte de uma fé, talvez frustrada, talvez pouco compreendida. Então, essa do ateu é muito interessante. Às vezes, quando a gente se depara com alguém assim, a gente começa a fazer pergunta, né? Mas por que tu não acredita em Deus? Mas por que através disso? E fazer a pessoa se questionar por quê? Realmente por quê? E é muito provável que essa pessoa, se fazendo perguntas, acabe se convertendo. Sabe? A gente sabendo guiar, né? O que a gente não deve é afrontar. Exato. Nós não podemos afrontar as pessoas. Ela é ateu, então tá. Aí ela vai querer que tu prove Deus. Tu não tem que provar Deus para ela. Eu acho que a melhor forma de falar de Cristo sempre foi, é o que eu costumo dizer, sempre foi colocar pulga atrás da orelha das pessoas. Exato. Então, vamos lá, ao invés dele deixar ele te questionar a respeito de Deus, questiona tu ele. Faz um monte de questiona ele. Cara, por quê? Por que tu desacredita nisso? O que te levou a pensar nisso? E deixa ele, por intermédio dele mesmo, ele ver o que ele está falando. E não queira provar para a pessoa que Deus existe. Isso quem vai fazer é Deus. O que nós temos que fazer simplesmente é falar o que está escrito na palavra de Deus. É somente isso. Isso. Às vezes a gente analisar que a nossa fé muitas vezes não tem um fundamento. A nossa fé é de ouvir falar. A nossa fé é o que eu falei durante o clube de leitura, que por muito tempo a minha fé foi porque meu pai e a minha mãe tinham essa fé. Então, se me fizessem qualquer pergunta, eu não saberia responder. E a nossa fé tem que ter fundamento. Assim como a falta de precisa ter fundamento também. Porque quando a gente se depara com uma pessoa inteligente que sabe quais perguntas fazer, o nosso chão cai. Mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente sendo ateu. E aqui, então, voltando, Paulo ele fala, então, no versículo 18, não importa a razão pelo qual eles estão fazendo, motivos falsos ou verdadeiros, o que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado. O que importa é que o verdadeiro Evangelho de Cristo está sendo pregado. Aqui ele está indo contra motivações, não evangelhos. Que ele está indo contra motivações, né? Então, a gente vê, e é muito possível, e acontece com muita frequência, das pessoas pegarem esse trecho, também aquele trecho do fiz-me louco para conquistar loucos, e a pessoa achar que qualquer coisa que eu fizer está servindo.
né? Às vezes a gente tem o evangelho certo pela motivação errada e às vezes a gente tem a motivação certa com o evangelho errado. Isso é errado também, né? Aí surgem o quê? Baladas gospel, porque a gente pensa, pelo menos a gente está mostrando Deus para essas pessoas. Não necessariamente, né? Aí surgem pensamentos de que a igreja precisa ter milhares de eventos para atrair milhares de jovens e a gente não pode falar tanto de Deus porque senão a gente vai ofender as pessoas. Isso é ter a motivação errada e isso é ter talvez o evangelho errado também. Tem algumas pessoas chegando agora para esperar eles entrarem. Bom dia! Bem-vindos, bem-vindos! Bem-vindos todos! Então, bem-vindos todos, estamos fazendo a palavra aqui, vamos continuar. Então é isso, às vezes a gente interpretar errado o que Paulo diz nesse versículo. Vou ler mais uma vez o versículo 18, onde, na verdade, dos versículos 12 ao 18 de Filipenses, né? Isso. Ele está falando então sobre as pessoas que estão pregando o Evangelho pela motivação errada, mas estão pregando o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Então é isso, às vezes a gente tenta fugir do Evangelho, a nossa motivação talvez seja certa, mas a gente está pregando o Evangelho errado, tentando fazer festas para atrair jovens, tentando fugir da palavra para atrair pessoas para uma coisa totalmente diferente do que realmente é, o que a gente tem visto nas igrejas hoje. Então, ali ele estava falando, pessoas com motivações erradas estavam pregando o Evangelho verdadeiro. Isso é bom, não importa a motivação delas, o que importa é que o nome de Cristo está crescendo. A gente não pode pegar esse versículo e fazer coisas erradas para trazer pessoas para o que a gente acredita que é o Evangelho. O Evangelho é duro, o Evangelho ele exige mudança e exige que a gente deixe para trás o velho homem. Então a gente também não pode pregar um Evangelho onde a pessoa pode continuar sendo o que ela é. Né? Facilitado, né? Facilitado. A palavra de Deus diz para nós que nós não temos o direito de alargar o caminho, né? Porque muitas vezes nós vemos hoje, infelizmente, pastores pregando o caminho liberado. Não te preocupa, Deus te ama, pode continuar fazendo o que tu está fazendo. De forma alguma Deus nos permite que nós abrandamos o pecado, abrandamos o Evangelho. Mas se nós falamos o Evangelho do arrependimento, mas por outro lado também, Deus não nos permite que nós estreitamos mais o caminho que já é estreito. O problema é que às vezes ou caímos para um lado ou caímos para o outro, né? Ou queremos abrandar demais para que as pessoas possam seguir a Cristo, ou queremos estreitar demais caindo no farisaísmo. Na realidade, o que nós temos que falar é o que Cristo fala. E em Deuteronômio 29 diz para nós que o que está revelado, está revelado. Então que nós possamos aprender a falar o que a palavra de Deus fala. Não dizer para a pessoa, não colocar peso sobre os ombros das pessoas, mas não tirar tudo que a palavra de Deus diz para nós. O que ela diz para nós é que nós devemos falar a palavra de verdade. É o que se estão falando a respeito da palavra de Deus. Então, falando a verdade, cara, não te levanta contra isso, não importa qual a intenção dele. Isso ele vai acertar depois com Deus. Mas que nós possamos falar a respeito do Evangelho. E o Evangelho de Cristo é arrepender-nos. É isso que nós precisamos falar para as pessoas. As pessoas precisam se arrepender do que elas estão fazendo, elas precisam se arrepender da forma que estão andando. Mas também tem o problema de que às vezes nós colocamos peso demais. E como é que nós vamos dizer para as pessoas do mundo, tu precisa te arrepender dos teus pecados, se elas nem conhecem o pecado? Elas não sabem o que elas estão fazendo. A palavra de Deus para nós que eles têm o coração cauterizado. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é falar a respeito do amor de Deus, para que, como fala em Jeremias, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Então, que nós possamos falar a respeito da palavra de Deus para que Deus faça essa troca, de tirar o coração de pedra dentro deles e colocar o coração de carne. E quando eles tiverem esse coração de carne, eles reconhecer o pecado e se entregar a Cristo, como foi falado na passagem inicial. Que aí nós vamos receber que Cristo é o Cordeiro Pascal, Cristo é o pão que nós precisamos comer para ter a salvação.
Mas se nós não falarmos a respeito do amor de Cristo, nunca essas pessoas não vão conhecer. Exato, exato. Muitas vezes a gente é guiado pelo nosso próprio ego, né? Então, se alguém faz algo que fere o nosso ego, a gente parte direto para contrariar essa pessoa e lutar contra essa pessoa. E o que Paulo ensina aqui é justamente o contrário disso, né? A gente não deve ser guiado pelo nosso ego, a gente deve ser guiado pelo Espírito de Cristo. E a gente precisa permitir que a obra de Cristo cresça, independente de qual a motivação das pessoas, independente do quão mal elas possam estar me fazendo, isso não importa. Eu decidi abandonar, eu optei por abandonar quem eu sou para ver o Evangelho de Cristo nascer em outras pessoas também. Agora, ainda no capítulo 1, quem quiser abrir, a gente está lendo na versão da NBV, né? Agora até eu esqueci a sigla. Agora, nos versículos 19 e 20, o versículo 19 diz: porque sei que, à medida que vocês oram por mim e o Espírito de Jesus Cristo me ajuda, tudo isso vai resultar em minha libertação. Porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo enquanto estou passando por todas essas provações aqui, tal como no passado, e também que eu sempre serei uma honra para Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Então, no versículo 19, ele agradece porque a igreja tem orado por ele. Aqui ele ressalta a importância da oração, e eu acho que infelizmente é um hábito, uma prática ignorada por muitas pessoas. A gente tem igrejas que focam muito na oração e esquecem da palavra, e a gente tem igrejas que focam muito na palavra e esquecem da oração. Aqui Paulo está ressaltando que a oração dos irmãos tem dado força para ele continuar. A oração dos irmãos não tem deixado ele desistir. Essa é a importância. Eu não acredito que a minha oração tem poder para mover o coração de Deus, mas eu acredito que a minha oração dá poder para que Deus mova o meu coração. E é assim que a gente tem que acreditar, não só no meu, mas no do meu irmão. Paulo estava preso, a igreja estava preocupada, mas nunca deixou de orar por ele. E ele tem certeza que essa oração vai ajudar para que ele tenha força e honrar o nome de Cristo e não se envergonhar, seja o resultado da prisão dele, leve ele para a vida, voltar a viver com os irmãos, ou para a morte e encontrar Cristo. No versículo 20, ele fala justamente isso, que ele tem plena convicção de que ele não vai fazer nada para se envergonhar. O que é se envergonhar na perspectiva de Paulo? Estar preso não é uma vergonha, pelo contrário, a gente já leu ele falando que a prisão dele tem trazido bons frutos para o crescimento do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Então, não é uma vergonha para ele. Morrer não é uma vergonha para Paulo, mas para frente a gente vai ver que ele considera isso como lucro. Morrer é a vontade de Paulo nesse momento aqui. Não de um jeito depressivo, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, o que é vergonha na cabeça de Paulo? Vergonha é ele ter medo e abandonar Cristo. E ele tem plena convicção que, pela ajuda em oração da igreja de Filipos, isso não vai acontecer. Paulo não tem medo de abandonar Cristo pelo medo das perseguições, pelo medo da morte. Ele não tem medo e ele tem plena convicção de que isso não vai acontecer. E da mesma maneira, ele vai estar sempre pronto para falar corajosamente de Cristo, independente de que tipo de provação ele passa nessa terra. Então, ele para sempre será uma honra para Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Ele também cita que muitas pessoas vão tentar nos provocar, nos perseguir, e para essas pessoas, talvez a nossa prisão e a nossa morte seja a vitória deles e a nossa perda. Mas a gente reconhece que, independente do que aconteça, a gente nunca vai deixar de trazer honra para Cristo, independente do que aconteça. João fala para nós a respeito do medo, né? Que no momento em que nós entregamos nossa vida para Cristo, sai o medo some, acaba-se o medo. Não é o medo da gente, medo de escuro, medo disso, medo daquilo, não, é o medo de falar a respeito da palavra de Deus. O medo de viver a palavra de Deus. Porque eu sempre conto a história que logo que eu me converti, uns anos atrás, eu estava no centro de Porto Alegre e tinha um rapaz fazendo adivinhações na Rua dos Andradas lá. E eu sabia que aquilo era uma coisa falsa, eu sabia que aquilo era mentiroso. E eu disse assim, eu vou desmentir ele, vou falar a respeito de Deus aqui. E aí veio aquela voz no meu ouvido dizendo assim, será que tu tem vida para estar falando isso? Então muitas vezes nós temos medo de falar a respeito do Evangelho por medo que as pessoas acusem.
com medo que as pessoas coloquem o dedo dizendo assim, como é que tu pode estar falando a respeito do amor de Deus se tu não ama o teu irmão? Como é que tu pode estar falando a respeito de uma coisa que tu não vive? E é isso que Paulo diz aqui, eu não me envergonho. Eu não me envergonho de falar a respeito da palavra de Deus. Eu não me envergonho de nada que fale a respeito da palavra de Deus, porque Paulo sempre foi um defensor nato da palavra de Deus. Não importa, mesmo que errado, né, erroneamente, quando ele começou, ele defendeu o farisaísmo e por causa disso ele perseguiu os cristãos, mas ele tinha plena confiança em quem ele cria. Amém. E aí no momento em que ele conheceu, que viu que Jesus Cristo era o caminho, Jesus Cristo era a verdade e a vida, ele voltou-se para isso. Será que nós reconhecemos de verdade que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador? Ou nós temos tido medo de falar a respeito do Evangelho dele? Nós abrimos a nossa boca para defender políticos, nós abrimos a nossa boca para defender time de futebol, nós abrimos a nossa boca para defender as nossas teses, defender a nossa escola, o nosso... Lá sei o que nós abrimos. Nós abrimos a boca para defender tudo. E aí quando a gente vai falar a respeito do amor de Deus, a gente não tem argumentos. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo de verdade e clamar para Ele, Senhor. Tem uma música que diz assim, Senhor, faz-me um radical. Que nós possamos ser radicais, que nós possamos ser puritanos. Nós falamos essa semana, falando com os filhos em casa, hoje em dia, quando a gente fala que nós somos puritanos, as pessoas olham para nós como se nós fôssemos bichos de outro, seres de outro mundo. Mas nós deveríamos ser puritanos, conhecer a palavra e colocar ela em prática, parar com essa história de falar uma coisa e viver outra, mas que seja de verdade, né? Aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que falava mal dos outros não fale mais, e que nós possamos amar. Essa de me faz um radical é muito bom, porque a gente ouve a palavra radical e a gente pensa numa coisa negativa, né? A gente pensa que radical é chato, radical é aquele que não pode fazer nada, mas a origem da palavra radical é justamente aquele que se mantém na origem, aquele que não se desvia e aquele que é diferente do que é comum. Erradicado, né? Isso, ele está no ponto certo, ele se mantém na origem dele, ele não foge de onde ele foi criado, Deus. E ele é diferente do comum, como Paulo mesmo fala em Romanos 12:2, para a gente não se conformar com o padrão desse mundo. O que ele está dizendo? Sejam radicais. Sexta-feira eu estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava falando que isso está acontecendo dentro das próprias igrejas. Não está sendo mais pregada a palavra de Deus, está sendo pregado qualquer coisa usando a palavra de Deus. Porque a gente estava comentando que quando eu me converti, e ela disse que ela também lembra disso na mocidade dela, as igrejas pregavam contra adultério, pregavam contra fornicação, contra roubar, contra matar, e hoje não pregam mais isso. Pregam qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. E eu acho que isso combina com o que tu falou agora. É como um pai ou uma mãe assim, pega o filho vai botar a mão na tomada para tomar um choque. Não vai dar um carinho no filho e falar, não encosta a mão na tomada, dá um tapa na mão da criança que ela vai ver que ela vai se sentir triste, vai se sentir chateada na hora, mas é melhor a mão do pai corrigindo do que ela morrer. Mas o pior de tudo que eu vejo hoje, usando a ideia da tomada, hoje em dia os pais não querem mais ensinar, eles compram aqueles protetor de tomada para a criança não botar. Então, o que nós vemos é que as pessoas hoje, para não falar para não falar contra o pecado, elas começam a tapar, a proteger, fazer uma super proteção. Esse é o grande problema. E é isso que eu falo a respeito da vida de Jó. Que às vezes esse Jó, nós temos um exemplo para nós. Mas a palavra de Deus conta para nós que, ao invés de muitas vezes dele ter ensinado os filhos a não pecar, ele pagava o preço, ele matava animais para
perdoar o pecado dos filhos. Ao invés de ensinar para os filhos não pecar, ele pagava o preço para os filhos, matava animais para sacrificar e pagava o preço do pecado. E hoje eu vejo, infelizmente, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos cobrindo o erro dos nossos filhos, nós estamos defendendo o erro do nosso filho ao invés de nós batermos contra ele. Não bater de dar o tapa, mas o ensinar. Filho, aquilo ali é uma tomada e é isso aqui vai doer. O professor de religião, ele me ensinou, ele falou assim, tu dá o psicotapa na criança. Não é um tapa que vai doer, é um tapa que vai impactar ela. Isso. A nossa palavra ela tem que impactar as pessoas. É isso que nós temos que fazer, ensinar para as pessoas. E isso é primordial na vida da gente. Nós precisamos falar a respeito do pecado. Então não adianta nada a gente chegar dentro da igreja, chegar aqui no culto, chegar ali na frente e dizer assim, Jesus te ama, do jeito que tu tá, vem do jeito que tu tá. Gente, eu não estou dizendo para a gente não dizer para as pessoas vem do jeito que tá, porque elas têm que vir do jeito que estão. Só que nós precisamos pregar contra o pecado, nós precisamos pregar contra a maledicência, nós precisamos pregar contra tudo que se levanta contra Deus, ensinar as pessoas, e não simplesmente falar a respeito, como fala em João 6, que é sinais e maravilhas. E Cristo bateu contra isso. Então nós temos que falar a respeito da palavra. Amém. E buscar o Espírito Santo de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele domine a nossa vida, para que nós sejamos dominados por Ele, porque se nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida já vai ser diferente. Nós vamos olhar como se fosse um espelho, vamos olhar no espelho e vamos ver o que eu estou fazendo hoje. Você está agradando a Deus, porque não é eu agradar as pessoas, tem que agradar a Deus. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Que jeito eu vou me prostrar diante de Deus? Eu não sei me mostrar diante do Pai. Então, nós olhar cada dia no nosso espelho, no espelho nosso, ver, meu Deus, eu quero ser aquilo que tu quer que seja. Eu quero fazer do teu jeito, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, que eu faça do teu jeito, porque por mim eu não consigo. Mas o Senhor, através do teu Espírito Santo, faz com que eu seja. Desmanchar a confusão de que a liberdade humana e a vontade de Deus, elas batem uma contra a outra. Isso é uma mentira de Satanás. A nossa liberdade, a vontade de Deus, elas são coisas que têm que se complementar. Por isso que nós temos que sempre organizar a nossa vida. Porque a nossa liberdade e a vontade de Deus, elas têm que se complementar. Ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Em João 8,32 fala, conheceis a verdade e essa vai libertar. Então nós só somos libertos por intermédio da palavra. Não é problema que a gente confunde a liberdade com a libertinagem. Então nós precisamos buscar a liberdade. É porque assim, ó, a pessoa pensa que ela escondeu das pessoas que ela está fazendo errado, vai estar tudo bem. Só que de Deus não esconde nada. Tu pode esconder das pessoas. Não, eu vou fazer escondido, porque lá na igreja eu sou uma coisa, mas lá em casa eu sou outra, vou esconder. Só que os olhos de Deus, Ele está atento para cada segundo, para cada coisa que nós estamos fazendo. Então nós temos que ter o Espírito Santo do Senhor em nós mesmo, para que os olhos do Senhor permaneçam em nós, para que nós tenhamos força e força de Deus, para que a gente faça o que é certo diante de Deus. Amém? Eu penso assim. É isso. E a gente tem que pregar o amor de Cristo, né? A gente fala aqui, não combatendo sobre a pregação do amor, só que o amor de Cristo, ele não é o amor mundano. E é isso que a gente tem visto, o amor mundano sendo pregado. Aquele amor que pode continuar do jeito que tu for, pode fazer o que quiser. E por mais que o amor de Cristo não exija coisas da gente, a gente precisa, pela gratidão vinda do amor dele, mudar. Nos constrange, né? Nos constrange, é isso. O amor de Cristo é o que nos liberta do pecado. Se não fosse pelo amor dele a Deus e cumprir a vontade de Deus, ele não teria se entregado. Ele não teria morrido na cruz, ele não teria ressuscitado no terceiro dia e a gente não teria recebido essa salvação. Então o amor de Cristo deve ser pregado, mas o amor de Cristo, não qualquer amor. Quando a gente confia em Deus verdadeiramente, a gente acredita e coloca toda a vida nas mãos dele, mesmo que aquilo seja arriscado aos olhos humanos. Para Deus, se Deus mandou fazer, a gente tem que fazer. É isso. Independente se as pessoas não querem colocar medo, não querem falar que pode dar errado, isso e aquilo, mas se Deus falou que é para fazer, faz. E eu vou pegar o gancho disso já, porque é mais ou menos sobre isso que os próximos versículos falam sobre.
A gente já está quase sem tempo, mas esse eu acho que é uma coisa que eu não posso perder de falar hoje. Que é ainda no... Eu falei que eu ia falar sobre o livro inteiro de Filipenses, né? Mas ainda no capítulo 1, nos versículos 21 a 26, Paulo diz: porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo. E morrer é melhor ainda. Mas, se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade eu não sei o que é melhor, viver ou morrer. Estou pressionado dos dois lados. Às vezes tenho desejo de ir e ficar com Cristo. Certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sim, eu sou necessário aqui e, portanto, tenho certeza que permanecerei com vocês um pouco mais, para ajudá-los a crescer e se tornarem felizes na fé. Minha permanência alegrará vocês e lhes dará motivos para glorificarem a Cristo Jesus, por me ter conservado são, quando eu voltar para visitá-los novamente. Agora eu vou pedir para o Pai abrir 2 Coríntios 12, dos versículos 2 ao 6. E Gabi, tu pode abrir para mim 1 João 3,16? 1 João 3,16. 12. 12, do 2 ao 6. 2 Coríntios 12, do 12 ao 6. Antes de pedir para eles lerem, eu só quero falar. Aqui Paulo está demonstrando o quê? Eu quero morrer. Não porque eu estou triste, não porque eu não aguento mais viver. Eu quero morrer porque eu sei o que me espera depois da morte. Gente, quem aqui conseguiria falar isso? Falar assim, cara, eu não quero passar mais nem um minuto nessa terra porque eu sei o que me espera depois dela. Para mim, morrer é lucro. Para mim, morrer é ter a plena convicção de que eu vou chegar no céu e encontrar Cristo. E essa é uma experiência conhecida por Paulo. Pode ler, pai. Conheço um homem que 14 anos foi levado a visitar os céus. Não me pergunto se em corpo estava lá ou apenas em espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas de qualquer maneira eu sei que esse homem, se no corpo ou no espírito, não sei, mas Deus o sabe, foi levado ao paraíso e lá viu coisas surpreendentes, que além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavra, de qualquer modo não me é permitido contá-lo. De uma experiência assim vale apenas glorificar-se. Porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Não tenho muito em que me gloriar, a não ser nas imprudentemente fazê-lo, porque eu não quero que ninguém forme a minha ideia e seja levado por aquilo que não é na realidade. Porém, pode ver em minha vida essa mensagem. O 6 aqui eu li todo errado. Tenho muito de me gloriar, e não seria prudente fazê-lo. Porém, eu não quero que ninguém forme em mim uma ideia mais elevada do que aquilo que é, mas na realidade possam ver na minha vida esta mensagem. Então, nesses versículos a gente consegue ver Paulo falando sobre um homem que 14 anos atrás, no momento que ele está escrevendo, foi levado aos céus. Ele não sabe se de verdade, se em espírito, ele sabe que foi levado. A gente tem tudo para acreditar que esse homem é ele mesmo, ele está compartilhando da experiência dele. Por quê? Porque na sequência ele fala que não vai se vangloriar disso, né? Então, a gente tem muito para crer que ele foi o homem levado aos céus, seja em espírito, seja verdadeiramente. Paulo sabe o que é estar na presença de Deus. Paulo sabe o que é estar no céu. E aí vem toda a ansiedade dele para chegar perto de Cristo. A gente não sabe o que é estar com Cristo. Ele sabe. E ele tem essa ansiedade, ele fala, eu quero que Deus me leve logo. Essa é a felicidade da vida de Paulo, morrer para chegar em Cristo. Mas ele sabe que a permanência dele nessa terra vai fazer os irmãos felizes. Vai trazer forças para os irmãos, porque Deus conservou eles são. Olha que lindo isso. Pode ler para mim, 1 João 3,16? Sabemos o que é amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cristo morreu por nós, então a gente deve morrer para os nossos irmãos. Morrer para a gente é perder a vida. Morrer para Paulo é continuar vivo. O sacrifício de Paulo pelos irmãos foi literalmente continuar nessa terra. Ele olhou para ele mesmo e disse, eu quero estar com Cristo. Ele olhou para os irmãos e disse, por vocês eu quero manter a minha vida. Por vocês, por amor a vocês, eu não quero morrer agora, porque eu quero ter mais tempo para passar com vocês. Que lindo isso!
A gente é tão apegado à nossa própria vida, a gente não quer morrer. Quando a gente está um pouquinho doente, a gente fala, Deus, por favor, tem tanta coisa para viver ainda, sou tão jovem. E olha só que lindo isso. A morte para Paulo era vitória, simbolizava vitória. E não só para Paulo, para todos os discípulos, para todos os apóstolos, para todos aqueles que realmente servem ao Senhor Jesus Cristo. A gente reconhece que a morte é simplesmente o começo da nossa vida. Deus é tão forte que Ele pode simplesmente só estrar os dedos e aparece uma mansão no teu lado. Uhum. Tão forte que Deus é. Por isso que Ele queria ir com Deus. Isso. Por causa que Deus é forte, também Deus é puro. E quando Deus morreu, a terra ela não aceitou o corpo de Cristo, por causa que Ele era muito puro. Uhum. É isso aí, é isso aí. Por a gente reconhecer quem Deus realmente é, a gente tem que almejar estar com Ele. É exatamente isso. O problema é que, muitas vezes, a gente não sabe quem Deus é. Muitas vezes a gente cria uma imagem de Deus na nossa cabeça que não corresponde a quem Ele verdadeiramente é. E por isso a gente tem intenções e motivações erradas. Mas é assim que a gente tem que enxergar as coisas. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é bom. E por isso, para mim, morrer é lucro. Mas a gente precisa analisar qual que é a vontade dele para a nossa vida. E isso somente conhecendo Ele. O problema é que ele fala em Tiago, ele diz assim, vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. E a gente vê aqui Paulo pedindo, Senhor, eu quero estar contigo, mas por amor ao meu próximo, eu quero ficar um pouco mais para poder falar a respeito de Deus. E quando nós estamos orando e pedindo para Deus, Senhor, me cura, porque eu sou novo, eu quero viver mais, eu quero aproveitar mais a vida. E não é por causa dele, é Não, de totalmente eu quero errado. aproveitar isso. O problema é que a visão que nós temos de Cristo, a visão que nós temos da vida, que nós estamos falando agora nos domingos a respeito da vida, a visão que nós temos da vida é as satisfações que a vida nos dá, ao invés de ser a vida que Deus nos dá. E essa deveria ser a nossa visão. Nós queríamos, cara, eu quero muito viver na presença de Cristo. Para mim, morrer seria muito bom, porque eu vou estar do lado de Deus, mas tem tanta gente se perdendo nesse mundo. Me dá a oportunidade de levar o Evangelho para mais uma pessoa. Mas daí Deus nos dá um tempo mais de vida. O que nós fizemos? Trabalhamos para melhorar a casa, trabalhamos para trocar de carro, fazemos as coisas para nós. E isso nós temos que abrir mão, é isso que na realidade nós precisamos fazer. E mais uma vez, o importante aqui é a motivação. Então é muito fácil a gente falar isso, né? Falar, ai Deus, me conserva vivo porque eu tenho tanta coisa para fazer pelos outros, porque eu tenho tanta gente para pregar. Mas se a gente não viver uma vida que demonstre isso, a gente vai estar só falando e a gente não vai estar vivendo, né? Essa linha de raciocínio que Paulo segue mostra justamente o quão junto com Deus ele é. A gente não sabe, pode falar. Paulo nem casado era e a pregação que ele deu sobre casamento, junto com os ensinos aqui dos irmãos da igreja, fez eu e a Adriele, nossa, dias que a gente acorda assim, o sol está mais quente que o normal, é briga, é problema para resolver e, cara, é duro. Paulo mesmo disse, por amor a vocês, o que eu tenho a dizer que é melhor que fiquem solteiros. Mas os que casarem, que não se separem, por causa que casamento é muito importante para Deus. A Bíblia começa em casamento, termina em casamento. A profecia sobre a volta de Jesus em Isaías é toda falando sobre uma preparação para o casamento. E às vezes são coisas que nós deixamos de lado, eu e a Adriele, nós deixamos de lado algumas etapas. Deus veio, nos corrigiu com isso, nos colocou no caminho e colocou no nosso coração essa ideia de que eu preciso do casamento de vocês. Eu quero o casamento de vocês abençoando as pessoas. Vocês não precisam desse casamento. Eu quero usar o casamento de vocês. Eu quero usar a família de vocês. Eu quero usar a vida de vocês. Isso faz total diferença. O Cláudio diz uma coisa muito bonita. Ele fala assim, eu não amo a Deus, eu amo a Jesus. O amor de Deus em primeiro lugar é que Ele nos faz escolher, nos faz ter a humildade para escolher amar a pessoa que está do nosso lado. A pessoa mais próxima é o cônjuge. E assim, os outros relacionamentos também eles vão se acertando, conforme você acerta o relacionamento da pessoa que está mais próxima contigo. E a pessoa mais próxima conosco, se for Cristo, Ele acerta tudo na nossa vida. Ele acerta o relacionamento com todas as outras pessoas. A palavra de Deus faz um paralelo em
Efésios 5 a respeito de casamento, que o casamento, é a igreja de Cristo, e é o homem e a mulher. Então por isso que o casamento é tão importante, por causa disso, é um paralelo. O homem e a mulher é Cristo e a igreja. Nós precisamos entender isso, e nós vemos isso desde o princípio, porque a primeira instituição criada por Deus foi a adoração do homem a Deus. Aí nós vemos, Deus criou o homem e o homem adorou a Deus. Essa é a primeira instituição. A gente diz às vezes a primeira instituição é o casamento. Não, a primeira instituição é o homem e Deus. Por isso que a gente tem que colocar em primeiro lugar Deus. A segunda instituição que Deus criou foi quando Ele deu ao homem o poder de governar sobre toda a terra. Ou seja, ele tem poder de escolha. Então, Deus criou o homem para adorá-lo e deu o poder de escolha para ele, para adorá-lo ou não. E a terceira instituição, Deus fez a mulher e fez para que os dois vivessem. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos adorar a Deus, fazer a nossa escolha e amar a nossa esposa. Isso é um paralelo muito grande, nós precisamos entender, com o casamento. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher tem que amar ao marido como a igreja amou a Cristo. Esse é o paralelo entre casamento e igreja. A gente não pode esquecer que Deus é amor, mas o amor não é Deus, né? O que isso significa? Que a gente pode amar, né? O pai pode ser casado com a mãe e amar a mãe. Se esse amor não vier de Deus, ele não é amor. O amor por si só não significa Deus. É o que eu falei antes. Não é qualquer tipo de amor que leva a Deus. O único amor que leva a Deus é Deus. Ele é o amor. É por isso que no grego existem 4 tipos de denominação para o amor. Aí eles separam. Que são o que é o amor de verdade, que é o amor de Deus. É a paixão, que é o amor de casal. Tem 4 nomes, né? Eu não lembro os nomes direitos. Mas eu sei que o amor de Deus, ele é demonstrado de outra forma. É o ágape. Isso. É o amor ágape. O amor a Deus, ele não é um amor como nós conhecemos. O português devia ter as palavras específicas para isso. Só que hoje em dia está muito preocupado o amor, eles acham que amor é de qualquer jeito. Amor, eu trabalho bastante com minha casa bonita. Amor, eu trabalho bastante me importar com a outra pessoa. Olha, eu sou em 8 irmãos. Minha família é 8 irmãos. De manhã cedo, a primeira coisa que eu acordo é mandar uma mensagem para cada um deles de bom dia, de uma coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Dificilmente eu recebo isso da outra. Mas a minha primeira coisa, houve um tempo, essa pandemia, ficou muito bonita, tudo, né? E eu sentia falta muito grande dos meus irmãos, porque eles eram tudo, né? A gente estudou junto, 8 irmãos, depois que meu marido faleceu, mesmo para ser abandonado tudo. Meu marido policial, essas coisas eles gostavam, a maioria deles gostava, então. Aí tá, daí eu pedi para Deus que Deus fizesse alguma coisa, porque eu estava muito, meu Deus, estava muito angustiada mesmo. Eu queria muito levar o meu criança na minha casa. E eu pedi até a Renata, na época, mãe, não pede mais nada, mãe. Aí eu pedi, aconteceu que meu irmão quebrou o carro dele lá perto da minha casa, não teve que dormir na minha casa, que trabalhava de Uber, teve que dormir na minha casa. Eu disse, meu Deus do céu, não pedi que quebrasse o carro, mas eu pedi que Deus agisse de um jeito todo. Aí dormi lá em casa, a gente conversou até para amanhecer e eu fiquei tão bem aqui. Então, tipo, a família, às vezes, não tem que lembrar do outro, visitar o outro. A família, nós, nossas famílias, nós temos que uma visitar a outra. Não porque a outra é incrédula, às vezes não é mas visitar o outro para dar o nosso exemplo. Que nós amamos eles também, de jeito que eles são, para que eles se cheguem para Cristo. É isso. Que se cheguem para Cristo, porque se nós não tivermos amor, é muito fácil tomar uma pessoa que é cristã, que é muito fácil, mas agora uma pessoa que não é cristã, é bem complicado. Vê muita coisa errada, a gente não pode instalar, não vai criar uma contenda, a oração. Oração. Olha, nem é você que vai falar, é outra pessoa vai falar aqui com a pessoa. E a pessoa vai escutar. E sapecar louvor também. Oração, louvor, adoração. É isso que a Bíblia fala, né? Que é muito fácil a gente amar quem nos ama, amar os nossos amigos, de
difícil mesmo é amar o inimigo, né? Uhum. Esse é o comportamento de um cristão. Amar quem nos trata bem, até o mundo ama. Pelo amor de Deus, a gente gosta de bom tratamento. A gente tem que amar quem nos faz mal. A gente tem que fazer bem para quem nos faz mal. Né? A gente tem que olhar para quem tenta nos atingir, como Paulo falou. O que importa é que Cristo seja pregado. E se essa pessoa chegar perto de mim, precisar de ajuda, eu vou servir. Precisar de conversa, eu vou ser um outro amigo. Eu estou aqui para agir como cristão. Falar? Sermos corajosos. Ser corajoso, é isso aí. É isso O aí. verdadeiro amor lança fora todo medo. Exatamente. O verdadeiro amor, ele faz tudo. O verdadeiro amor é eterno. Então ele está com a gente hoje e para sempre. E o nosso problema é que a gente tenta buscar pessoas que nos tratam bem, pessoas que nos agradam. Falando principalmente em relacionamento. Quando uma mulher procura um homem, ou um homem procura uma mulher, é alguém que me dá atenção, alguém que me dá presentinhos, alguém que me dá carinho, alguém que me ama, alguém que não sei lá o quê. E esse amor mundano, ele acaba. Esse amor mundano, ele não dura. Até porque o Até amor... 24 meses, segundo a neurociência. Por quê? Ele precisa ser nutrido, né? E se a gente não nutre, a gente não faz intencionalmente, ele vai passar. Porque é tudo questão de substâncias na nossa cabeça, entende? E o amor cristão não. O amor cristão, ele é um amor devoto. Hã? Comparado com uma droga. Sim, porque são substâncias. Então, assim, o amor cristão, ele é devoto. O amor cristão, ele passa por cima do próprio sentimento. Então, por muito tempo, a gente busca pessoas que nos tratem bem. Isso vai resultar em o que a gente tem visto, né? Casamentos falidos, em brigas, em discussões, em coisas até piores que a gente tem visto acontecer. A gente liga o jornal, a gente vê muita coisa que o amor mundano causa. Então, que a partir de hoje, e não só no relacionamento como casal, mas também em tudo, a gente busque ter ao nosso redor pessoas que amam a Cristo, porque a gente sabe que essas pessoas vão nos amar verdadeiramente e que a gente ame a Cristo em primeiro lugar, para que a gente também saiba amar os outros. Bom, gente, a gente acabou o nosso tempo. Eu sugiro a todos que façam uma leitura de Filipenses, não leitura na verdade, né? Eu não acredito que a Bíblia foi feita para ser lida, porque ler a gente pode ler qualquer livro. A Bíblia foi feita para ser estudada, analisada e lida. Então, peço para vocês que estudem o livro de Filipenses, porque ele é muito profundo, ele é cheio de camadas e ele ensina verdadeiramente como a igreja pode ser. Deve ser. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso hoje, mas façam isso durante a semana. São 4 capítulos. Vocês podem ler um capítulo em 2 dias. Aí o próximo capítulo em mais 2 dias. Estudar, analisar, ver como eu posso mudar, o que eu posso fazer. Esse é o meu convite para vocês hoje. E que vocês sejam como Paulo, que, como ele mesmo fala, a gente se inspire na vida que ele leva. A gente olha para Paulo, a gente não sabe onde Cristo começa nele, a gente não sabe onde ele termina em Cristo. Os dois são um só, e que a gente possa se inspirar e tentar ser assim. A gente não consegue hoje em dia falar de Paulo sem falar de Cristo. Paulo levava a vida dele para Cristo. E eu quero perguntar para vocês agora, um tempo de análise. Se alguém que não conhece vocês perguntasse para outra pessoa: oi, como que é o Vini? Como que é a Adri? Como que é o Gabi? Como que é a Cássia? Como que é o Cláudio? O que essa pessoa responderia? Onde Deus estaria nessa explicação? A pessoa falaria: o Vini é um homem de Deus, o Vini é um homem devoto. Ou diria: o Vini é bacana, o Vini é legal, ele ajuda os outros. Onde que está Deus na nossa vida? E pior, né? Eu citei coisas boas, mas vou usar o meu nome. Será que a pessoa falaria: não, a Cássia é contenciosa, a Cássia gosta de briga, a Cássia é fofoqueira, a Cássia fala mal dos outros? Piorou ainda. Então, que a gente possa levar a nossa vida para um ponto onde as pessoas não consigam falar da gente sem lembrar de quem Cristo é. Essa é a nossa função. Ou como que as pessoas inventem mentiras sobre a gente. Com o Daniel, né? Tem que fazer de tudo para nos derrubar, porque como Paulo diz, a gente tem que andar irrepreensíveis. Então, não vão encontrar erros na gente, né? Vamos fazer uma oração para finalizar. Obrigada por todo mundo que veio. Espero que essa palavra tenha feito sentido para vocês e influencie vocês a tentarem mudar e ser cada vez mais parecidos com Cristo. Amém. Deus, muito obrigada pelo manual de instruções que o Senhor deixou pra gente, Deus. E eu peço perdão por todas as vezes que a gente negligencia a Tua palavra. Eu peço perdão por todas as vezes que a gente acha que as nossas convicções são mais importantes e vão trazer mais resultados do que a Tua vontade. Deus, que a gente possa no nosso dia a dia reconhecer que se o Senhor nos deixou dicas de como viver, é porque o Senhor sabe que essa é a maneira correta. Que a gente possa se espelhar em Cristo e viver uma vida como Ele, tendo coragem e perdendo o medo de perder a nossa vida. Que na verdade a gente anseie o momento em que a gente
vai sair desse mundo de pecados, esse mundo que é dominado pelo maligno, e que a gente vai se encontrar com o Senhor. Que a gente faça cada segundo da nossa vida ser vivido pelos outros, Pai. Que a gente se humilhe na Tua presença e reconheça quão pobres de espírito nós somos, para que o Senhor coloque o Teu Espírito em nós e a gente saiba como amar os nossos irmãos. E a gente saiba como amar aqueles que ainda não Te encontraram. Que a gente ame verdadeiramente até aqueles que nos fazem mal, a ponto de tentar falar da Tua palavra para cada um deles, Pai. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina os nossos caminhos e que a gente não consiga viver sem ela. Eu te peço, Pai, acorda a Tua igreja e faz a gente parar de focar em coisas desnecessárias e começar a focar em Ti. O Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Não permita que a gente fique de fora. Limpa as nossas vestes. Não permite que a gente chegue na Tua presença com as mãos sujas de sangue, com as vestes sujas de sangue, e que o Senhor olhe para a gente e diga que não nos conhece. Mas ao invés disso, que a gente vive um padrão de vida para ter certeza de que o Senhor realmente nos conhece e para conhecer o Teu coração, e que cada atitude nossa venha de acordo com a Tua vontade. Eu te peço, Pai, derrama o Teu amor verdadeiro sobre a gente. Derrama a Tua salvação sobre a gente, a Tua graça sobre a gente, e que a gente possa enxergar os nossos irmãos com piedade, Pai. Eu te peço e eu te agradeço por reconhecer que Tu és fiel para cumprir a Tua palavra, e reconhecer que o Senhor entrega o pedido feito da maneira correta na oração de um justo, na oração de um santo, Pai. Muito obrigada por nos ouvir e nos ajudar a nos aproximarmos de Ti cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o pão e o vinho? Ah, tu vai. Vamos, quero agradecer a presença de todos, por vocês participarem junto conosco. Nós vamos seguir aqui, nós vamos fazer a ceia agora, né? Só lembrando, quarta-feira nós estamos aqui novamente, às 20 horas, falando a respeito do Salmo 119, fazendo a exposição dele. Quero agradecer a todos que estiveram na live, agradecer as pessoas que aqui estiveram. Que Deus abençoe grandemente, que essa semana nós possamos colocar em prática isso, que nós possamos ser tão qual Paulo foi e colocar isso verdadeiramente na nossa vida. Nós podemos continuar a semana que vem, o Filipenses, aí depois a gente termina. Como ela queria falar o Filipenses inteiro, ela falou só no 1, então ela já está começando a puxar o pai dela, já não está conseguindo. Então a semana que vem nós seguimos o nosso estudo a respeito de Filipenses, então, continuando da onde foi parado em diante. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos o culto para a gente fazer a ceia aqui. Justo, faz uma oração para nós, encerra o culto. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, Pai, pelo dia de hoje. Te damos graças, Pai, por este momento que tivemos aqui. Que Teu Espírito Santo continue conosco no restante deste dia, Pai, nos abençoando e nos mostrando a Tua verdade, a Tua vontade para nós, Pai. Nós te pedimos, nos leva de volta aos nossos lares em segurança, para que nós possamos ter ainda um tempo para estar contigo, aprendendo mais de Ti, Pai. Abençoa todos que estiveram aqui e os que estavam assistindo conosco, Pai. Que cada um receba a sua porção deste dia, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, o pessoal da live, até quarta-feira, se Deus quiser, e nós aqui vamos seguir o culto para fazer a ceia. Até quarta.